E aí galera, mais um vídeo, o Wiz aqui. E pessoal, no vídeo dessa semana eu vou fazer um Wiz Responde. É um quadro um pouco antigo aqui do canal, mas que nos últimos meses eu parei por causa que eu fiquei sem tempo e agora eu voltei com ele. Então todas as perguntas que vocês tiverem para fazer para mim, façam no Instagram. Essas perguntas aqui são bem antigas, são perguntas que eu separei há muito tempo para responder para a galera e não pude fazer isso por causa de tempo, porque eu parei o quadro. Mas a gente volta agora, já peço desculpa para quem ficou esperando a resposta todo esse tempo, mas agora eu vou começar a responder de novo e sempre que possível esse quadro vai aparecer aqui no canal. Então caso vocês queiram mais quadros desse tipo, é só apoiar agora esse quadro aqui, deixar bastante like e também fazer perguntas aqui mesmo e no Instagram. As perguntas que vão ser respondidas com toda certeza são as perguntas do Instagram. Então segue lá o Wesley Troyhertz, o nome tá aí na tela, e não seja um boca de burro, beleza? E eu vou olhar pro lado porque eu vou estar lendo as perguntas no notebook. Então enquanto eu tô olhando pro lado aqui, ou vai passar alguma coisa na tela pra vocês, ou vocês vão ficar olhando pra minha cara de lado, beleza? E a primeira pergunta é do Kevin Neu, é do Instagram, e ela é assim, ó: qual é o clã de Yahiko? Caso desconhecido, qual clã ele se assemelha? Bom, pra quem não sabe, o Yahiko é aquele amigo do Nagato que virou o Pen principal, e o clã dele é desconhecido, ninguém sabe qual é o clã dele, mas na minha opinião, ele pode ser um Fuma, já que o clã Fuma é um clã bem extenso, um clã grande, que tem bastante membros, e os membros do clã todos têm várias características, eles não têm uma característica principal como os Hyuga, que têm todos os cabelos pretos, ou os Uchihas também, que são bem parecidos uns com os outros. Esse clã é bem diversificado, tem vários tipos de pessoas no clã. Ele pode ser desse clã, mas a princípio ninguém sabe e ninguém vai saber, vai ser sempre um mistério e só teorias, beleza? A próxima pergunta é do Eric Silva e ela é assim, ó: Wiz, na luta do Sarutobi contra Orochimaru, foi visto que Sarutobi conseguiu selar os braços do Sannin, e a partir disso foi dito que ele não poderia mais fazer sinais de mão, nem usar jutsus mais poderosos, tanto que ele sofre muito com as dores no braço, e é obrigado a trocar de corpo antes do previsto, até mostrado que ele não conseguiu fazer nem mesmo jutsu de invocação, mas depois, com o decorrer da obra, é mostrado que Orochimaru recuperou parte de seus poderes e jutsus, mesmo que seus braços ainda estejam selados. Por quê? Já olhou pra alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? O miserável é um gênio! Essa é uma pergunta muito boa, irmão, mas é simples de responder a princípio. Como não foi revelado de fato o porquê ele voltou a fazer jutsus, o que nos dá a entender na obra é que ele voltou a fazer esses jutsus porque ele trocou de corpo. Quando ele trocou de corpo, seus braços ficaram bons de novo e ele voltou com as habilidades dele de fazer jutsus e os seus poderes. Mas o que não bate é a questão da alma dele ter sido cortada, porque quando ele foi selado seus braços, ele perdeu, digamos, né, a alma dos braços dele, foi tirada aquela alma. Quando ele pega outro corpo, ele não pega a alma da pessoa, mas nessa técnica dele de pegar outros corpos, ele pega a pessoa em si. Então o que eu entendo é que ele pegou o corpo daquela pessoa e está usando os braços da alma dela. E talvez seja por isso que ele tenha enfraquecido de alguma forma. É a única explicação mais viável e que para mim é que faz mais sentido. Digam nos comentários o que vocês acham. Realmente Orochimaru usa a alma das pessoas ou só o corpo? A próxima pergunta é do João Neto Games. E ele é assim, ó: você acha que Boruto ainda pode despertar o Byakugan? Manda salve. Salve, irmão. E eu acho que não. Ele não tem como despertar o Byakugan, porque o poder dele é aquele tal de Jougan que eles criaram na obra. E acho que vai ser bem explorado, mas ele não tem como despertar o Byakugan. Muito difícil isso acontecer, porque foi tirado tecnicamente dele e deixaram pra Himawari, a irmã dele, conseguir esse poder. Eu acho que ela sim vai despertar um certo Byakugan, mas o Boruto eu não vejo com o Byakugan. A próxima pergunta é de Niel Dorgado. Beleza o nome? E é assim, ó: se Itachi é do Tensei tivesse ido lutar na linha de frente com o Sasuke e o Bushin de Naruto contra Madara, na sua opinião, o que aconteceria? De fato, Itachi seria de grande ajuda naquela luta, mas não acho que seria muita diferença do que foi a luta contra Madara. Claro que teriam inúmeras outras formas deles vencerem com o Itachi ali no meio, mas não mudaria muito. Eu vejo o Itachi como um grande ninja e tal, mas perto do Madara ele não era um grande ninja. Madara era muito superior, tanto que o time 7 não conseguiu vencer ele de fato. Ele foi traído, por isso que ele perdeu. Então eu acho que não mudaria muito, apesar da vantagem deles ser muito grande. Talvez eu possa fazer uma teoria de como seria a luta ou algo do tipo, mas só vocês deixarem no comentário aqui que eu faço com certeza, porque é um assunto bem grande e não tem como eu falar só nesse vídeo de perguntas e respostas, beleza? Beleza! A próxima pergunta é de Cobra que faz magia, outro nome bala aí. Assim, ó: por que Obito era bobo? Bom, Obito era bobo por dois motivos, né?
Um é roteiro e o outro é a chinelagem dele, assim, ó. No roteiro, eles não queriam revelar quem era o Obito. Então eles fizeram um personagem com uma característica totalmente contrária do que de fato ele era. E a outra questão é que também, às vezes, era o Tobi que estava ali dentro, não o Obito. Era aquele Zetsu branco, no caso, né, que a gente chama ele de Tobi. Então era o Zetsu branco que estava ali. Tanto que se a gente vê os episódios que o Obito era pequeno, que ele estava se recuperando, a gente vê que os Tobi eram bem brincalhão, ficavam falando besteira, igualzinho ao jeito que era o Tobi, no caso. Então eu vejo de dois motivos. Ou o Obito estava imitando os Tobis para mudar a característica dele e ninguém sabia quem era ele, não tem perigo nenhum de saber quem era ele, ou era um dos Zetsus que estava na hora fazendo. Claro que muitas das vezes era o Obito sim, porque o poder do Rinnegan dele estava sendo usado naquele momento. Então era o Obito fingindo ser outra pessoa. É como se fosse um jutsu de transformação. Ele se transformou numa pessoa totalmente diferente do que ele era para passar um ar de que não era o Madara naquele momento. Sim, um cara fraco, um cara frágil, para ele ir entrando aos poucos na Akatsuki e dominar de fato como ele conseguiu fazer. Isso mostra que o personagem foi feito de uma maneira muito inteligente, onde ele quebrou aquele orgulho dele e se transformou em outro personagem totalmente diferente para enganar ninjas muito poderosos e poder entrar na Akatsuki e dominar de fato ela, que ele já tinha dominado antes, mas nas sombras. E assim, no fim, ele dominou a Akatsuki e virou o líder no fim da Akatsuki ali. A próxima pergunta é de Phoenix X, eu acho que é assim que se fala. E a pergunta do meu amigo é assim, ó. Wills, é o Wiz, irmão, não o Wills. O Wiz, tá aí na tela como é que se escreve. Nunca mais quero nenhum errado aqui nos comentários. E a pergunta dele é assim. Se o Hyuga tivesse um filho com o Uchiha, esse filho teria um Sharingan ou Byakugan? Segundo os databooks de Naruto, ele teria um Sharingan e um Byakugan, um em cada olho. Isso é que é dito de fato no databook, então isso é oficial. O que tiver diferente disso é mentira. Então é um Byakugan e um Sharingan. Eu fiz um vídeo de como seria a fusão dos dois olhos, como seria um olho definitivo. Tem aqui no canal, é só dar uma olhada, que é um vídeo muito bom. Talvez eu bote aqui no card. Eu recomendo que tu olhe lá, que eu sei que tu vai gostar, que é uma fusão dos dois jutsus, porque não tem como juntar esses dois olhos, porque o Kishimoto cortou todas essas opções. Por causa disso, ele sabia que quando a obra crescesse, teria muitas perguntas de como seria um filho, os dois ninjas que tivessem os dois jutsus mais poderosos de Konoha. Como seria um filho desses dois ninjas. Para isso, ele criou essa teoria de que teria os dois olhos, um Sharingan e um Byakugan, que não faz sentido, mas foi o que ele fez. A próxima pergunta é de Nathan Félix. Isso aí. E a pergunta dele é assim, ó. Qual foi o momento mais decepcionante em Naruto, na sua opinião? Admiro muito seu trabalho e espero o melhor pra você. Muito obrigado, irmão. Esse apoio que vocês dão pra mim não tem explicação. Isso dá força pro cara continuar aqui no YouTube, que não é fácil. E na minha opinião, o que mais me decepcionou em Naruto foi todos os personagens que não foram aproveitados de fato. Teve muitos personagens que poderiam ter sido mais aproveitados e não foram deixados de lado, tipo Kiba, Rock Lee, Neji, que morreu, que era um personagem que poderia ser muito maior na obra. Então tem muitas coisas que foram deixadas de lado porque o Kishimoto tem esse defeito. Ele cria personagens perfeitos, muito bons, só que ele deixa os caras de lado, ele esquece que ele criou personagens. Então tem muita coisa aí. O próprio pai do Guy poderia ter sido mais explorado e não foi. Tem muita coisa que me decepcionou nessa questão. De momentos eu não lembro nenhum que tenha me decepcionado muito, porque faz parte de uma obra grande ter altos e baixos, mas na obra de Naruto em si, o que me deixa decepcionado é a falta de aproveitamento dos personagens. Tanto que eu tenho vídeos de outros personagens aí, como eu tenho o vídeo do pai do Guy, tenho Kosuke Maruboshi, tenho muitos outros personagens que foram deixados de lado, que poderiam dar muita história, poderia ter história só deles, poderia ter um anime só para esses caras, porque os bichos são zica e ele criou bem, mas deixou de lado. E diga nos comentários qual é o momento mais frustrante ou o que mais frustra vocês na obra de Naruto, beleza? Beleza! A próxima pergunta é do hashtag mais respeito com os figurantes, hashtag PJL. E a pergunta dele é assim, ó. O que vai acontecer quando acabar o espaço nas montanhas para esculpir os rostos dos Kages? É simples, irmão. Eles fazem jutsu de pedra, criam mais montanha e vão botando o Kage até o infinito. Eles podem fazer até ir para cima, para os lados, para baixo, para onde eles quiserem, porque eles têm jutsus que manipulam pedra, né? Então, para eles é fácil. O miserável é um gênio! Essa é a minha opinião. E a próxima pergunta é do Hirutsu, uma coisa assim. E a pergunta dele é assim, ó. Em Naruto Shippuden, em uma missão para salvar Gaara, o time Guy lutou
contra os clones deles mesmos. Então por que o clone de Guy não abriu o 8º portão? Isso é roteiro, irmão, não tem outra explicação a não ser roteiro, e também pelo clone dele, talvez, por não ser ele, não tem as mesmas capacidades físicas que o Guy tem para conseguir abrir o 8º portão. Então se ele não tiver um corpo forte o suficiente, ele não consegue abrir. E aqueles clones não eram exatamente iguais a eles, eles eram inferiores, tanto que perderam. Então com certeza ele não conseguiria abrir nessa questão, vendo a obra sem roteiro. E na questão de roteiro é porque os portões não haviam sido explorados bastante ainda, recém estava no início do Shippuden e aquilo tinha que ser muito desenvolvido na frente. Talvez Kishimoto nem tenha pensado como era o 8º portão naquela época, então por isso ele não abriu. Por roteiro, por não ter nem conhecimento do 8º portão ainda, como seria, e a questão de que os clones não tinham os corpos iguais aos verdadeiros, os verdadeiros eram muito mais fortes. A próxima pergunta é de Squareverse, e ele é assim, ó: por que Madara não usou Izanagi ao levar o golpe de Zetsu? Essa é uma pergunta muito zica, irmão. Tinha essa possibilidade, ninguém pensou na possibilidade, mas seria um fato muito interessante. Talvez ele não tenha usado isso porque ele diminuiria seus poderes. Sem o do Rinnegan, que ele estava ali, talvez ele não conseguiria usar os seus poderes a fundo, com mais intensidade. Então eu acho que ele não usou por causa disso. Também seria roteiro, cara, é aquela questão de roteiro. Porque se ele tá no momento de traição e ele sabe que vai morrer, então é mais fácil ele usar, perder um dos olhos e depois se recuperar, do que pegar e se entregar. Foi roteiro, sim. O Kishimoto nem pensou, foi o que eu disse, o Kishimoto cria as coisas e ele esquece. Ele esquece que tem Izanagi, Izanami, tem esses poderes do Sharingan, porque ele criou tanto poder, tanta coisa para um olho só, que a obra ficou com muita informação e ele acabou esquecendo, com certeza, que tinha essa possibilidade. E se ele desse essa possibilidade, ele não teria como trazer Kaguya, porque Madara iria continuar sendo o vilão principal. Então ele queria tirar Madara de vilão principal e colocar Kaguya, que era a deusa principal. Então ele teve que fazer Madara morrer da maneira mais ridícula possível, sendo traído. A próxima pergunta é de Luiz Felipe Carvalho Romão, e ele escreve assim, ó: falar do maior furo do roteiro da história de Naruto, que é a história de Obito. Eu não vejo muito furo na história de Obito, tem sentido, foi mostrado todas as partes da obra, como Madara salvou ele, como ele se desenvolveu, por que ele não morreu. Claro que tem uma forçaçãozinha de barra ali, mas para mim não tem furo nenhum na obra por causa da história dele. Mas eu vou fazer um vídeo só dele, explicando toda a história, vídeo grande. Assim como eu fiz o vídeo de Kakashi, que deu uns 39 minutos, quase 40, esse vídeo do Obito eu creio também que ele vai dar bastante vídeo, no mínimo uns 20 minutos de vídeo aí para vocês. Então só vocês deixarem no comentário quando vocês querem esse vídeo, porque daí quanto mais comentários tiver, mais like tiver nos comentários de pessoas que estão querendo o vídeo, eu faço ele com certeza, porque é um personagem que eu gosto e merece um vídeo explicando a história dele, porque tem muita coisa para ser explicada que muitas pessoas não conhecem, assim como o irmão aqui, o Luiz Felipe, que acha que tem muito furo na história de Obito. E na minha opinião não tem, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como foi a história dele, ponto a ponto, e os porquês que foram deixados de lado ou foram esquecidos por vocês. Então é assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, faz tempo que eu não faço vídeos assim, então eu me enrolo um pouco, mas conforme o tempo a gente vai soltando de novo e vamos fazendo uns videozinhos para agradar vocês. Então deixem suas perguntas no Instagram, que lá vou responder com certeza, e nos comentários desse vídeo aqui. E se você gostou, assiste outros vídeos aqui do canal, tem muitos vídeos bons. Tem vídeo do Kakashi, como eu falei, que pra mim é um dos melhores vídeos do canal, sobre o pai do Guy, o Dai. Ele é um outro personagem muito bom, foi esquecido, mas eu trouxe todas as informações sobre ele. Tem vídeo também sobre os jutsus do segundo Hokage, um vídeo muito bom, você vai gostar. Tem muitas teorias também, tem a Akamaru com Sharingan, tem o Orochimaru pegando o corpo de Sasuke e destruindo tudo, destruindo geral. Tem Hidan usando os 8 portões, então tem muitos vídeos e todos eles estão aqui no card. Todos que eu citei aqui estão no card, assista lá que eu sei que tu vai se divertir, beleza? Fique com Deus, tenha uma boa semana e nunca esqueçam de sempre correr atrás de seus sonhos, sempre com foco, determinação e nunca passe por cima de ninguém, mas também nunca deixe ninguém passar por cima de vocês. Feito meus amigos, feito gurizada, feito Harris!